Fala, concurseiros, tudo bem? Pessoal, vou fazer aqui, vou explicar mais ou menos como é que é a técnica, né? Na prática, como é que faz, né? Então, assim, pessoal, a técnica é aquela mesma, a gente vai fazer um brainstorm de cada tópico e vai ver quantas ideias, né, surgem de cada tópico e deixar o mais rico possível. Nesse caso aqui, ó, tá escrito aqui, ó, considerando os fragmentos do texto acima, tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Então, aqui está estruturado em tópico, né? Então, teoricamente, a gente não precisa colocar introdução e nem conclusão nisso aqui. Então, o que eu aconselho nesse caso? É utilizar todas as linhas possíveis para falar sobre o assunto, porque quanto mais assunto você falar sobre cada tópico, mais a probabilidade de você ganhar ponto, beleza? Então assim, pessoal, eu já fiz aqui, dei uma pesquisada também, né, para como é que eu faria essa redação aqui, né? Tem coisas que são bem tranquilas de lembrar, né? Mas enfim, por exemplo, o primeiro tópico aqui tá falando medidas adotadas pela PRF no combate das infrações. Então aí você tinha que lembrar quais são as ações que a PRF possivelmente faz, né? Então você que estava estudando para essa prova, provavelmente estudou quais ações que ela faz, né? Então aqui, ó, eu anotei algumas. Ações de fiscalização. Aí tá aqui para patrulhamento ostensivo, verificação do alcoolismo, né? Velocidade, recuperação de veículos roubados, combate ao tráfico de armas e drogas e supervisionamento das rodovias federais. Então, assim, só aqui a gente tem 6 ideias. Eu fiz a divisão aqui, que são 7 pontos, a primeira, a segunda são 6, a terceira são 6. Então, eu fiz uma proporção aqui de... Vou começar a falar do primeiro tópico até a linha 12. E aí eu dividi 12, 9, 9. Por quê? Porque a primeira tem 7 pontos, a segunda tem 6 e a terceira tem 6 também. 13 ao 9, 21. Então aqui tá as marcações, pessoal, de onde que eu vou até o primeiro parágrafo, né? Primeira ideia, primeiro tópico, até a linha 12. O segundo tópico até a linha 21. E o terceiro tópico até a linha 30. Vocês podem ver aqui. Beleza? Então, só aqui, pessoal, no primeiro tópico já tem bastante coisa, né? E são coisas que, teoricamente, todo mundo sabe um pouco, né? Por exemplo, ações educativas, conscientização da sociedade, né? Realização de palestras, distribuição de cartilhas, visitas à escola, realizações de festivais e simpósios, obediência às leis e o papel de cada cidadão, trânsito mais seguro. Enfim, você pode pegar essas ideias e assim, pessoal, a dica que é bem bacana. Se você não lembrar de tantas ideias assim, você vai dar um exemplo de cada uma. Então, assim, se você tem muita ideia, como por exemplo, tá aqui, no caso aqui, ó, vocês podem ver que tem 15 ideias, né? Que você poderia falar aqui, praticamente em cada linha você podia falar uma ideia aqui, né? E falar, por exemplo, ó, coloquei aqui greve dos caminhoneiros e reconhecimento das diversas áreas, porque nessa época foi algo que todo mundo percebeu a importância dos policiais rodoviários, né? Porque qualquer problema nas rodovias, eles que faziam a segurança, desobstruir as rodovias, né? Enfim, o segundo tópico é ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações, né? Quais são as ações que a gente pode colocar aqui? A gente pode falar que as ações é obedecer às leis, né, do Código de Trânsito Brasileiro, de responsabilidade individual, adotar essas leis, seguir essas leis de forma correta, né? Ter uma postura proativa, denunciar casos de desobediência, né, do trânsito. Por exemplo, pessoas que passam pela faixa de acostamento, você tentar anotar ali. Claro que é bem complicado fazer isso porque a gente não é polícia, mas assim, uma ação proativa de você ir atrás ali e denunciar a PRF de alguma forma, se ela estiver ali perto, enfim.
Outra coisa também é não deixar as infrações banalizadas. Muita gente aí toma 2 latinhas, acha que pode dirigir, pegar o carro, mas enfim, isso é uma infração, não deixa de ser infração. Então, isso também faz parte da ação da sociedade. Quanto mais a sociedade está educada, ela tem uma moral elevada e admite seguir as regras de forma correta, é melhor para a sociedade em geral e também para o trabalho da polícia. Outra coisa aqui também é modificar essa cultura, modificação cultural e moral. Também fazer campanhas educativas em escolas, em grades escolares, né? Tentar educar, né, pessoas que estão perto aí de se formar e aí começar a pegar o carro, enfim. Talvez são iniciativas que podem agregar aí para a sociedade em geral e também para a educação de trânsito. E outra coisa também é na formação de motoristas. Ela já é bem, pelo menos a minha, foi bem enfática nessa questão de infrações de trânsito, mostrando bastante acidente, enfim. Ela foi bem massiva nessa questão para tentar educar ao máximo, né? Por mais que tenha uns acidentes, tem que mostrar imagens de acidente, mas isso que conscientiza a pessoa. No tópico 3, pessoal, tá aqui, ó. Atitudes individuais para a diminuição das infrações. E aqui é basicamente dar exemplos, né? Então, assim, são vários exemplos aí que a gente pode falar. Então, anotei alguns aqui, como não ingerir bebida alcoólica, substâncias ilícitas, manutenção correta do veículo, dirigir com prudência, respeitar a sinalização do trânsito, usar cinto de segurança, equipamentos eletrônicos enquanto dirige, respeitar os limites de velocidade da via, usar cadeirinha para o bebê, né? Então, assim, tem várias ações aqui que a gente pode dar como exemplo. Então, assim, essa redação foi até tranquila, não foi tão pesada na questão de falar sobre a lei específica. Então, assim, o método aqui, gente, é fazer esse brainstorm e tentando colocar o máximo de ideia aqui no texto. E aí você começa, né? Você não precisa nem falar, nem colocar a introdução. Você já pode ir falando que são diversas... Aí aqui você já, né, só coloquei aqui para dar uma introduçãozinha aqui no tópico 1, mas daqui, gente, você já pode colocar o brainstorm de ideias que você colocou no tópico. São diversas medidas adotadas pela PRF. Você coloca assim... Então aqui, pessoal, aqui eu já vim falando o que eu vou falar, eu gastei duas linhas, e agora eu vou falar de cada ação do tópico, colocar o máximo de informação possível para cada grupamento de ideia, no caso aqui, né, são 3, e aí você vai falar o máximo de cada um, entendeu? Então, por exemplo... Você percebe que nas fiscalizações há um patrulhamento ostensivo combatendo a direção alcoolizada, limite de velocidade. Pronto, gente, eu fiz um parágrafo grande, mas só com ideia. Nenhuma hora eu enchi linguiça aqui, não. Então, assim, falei das medidas, quais foram as ações, e já coloquei já um parágrafo cheio de
de conteúdo aqui. Então, eu falei que é um patrulhamento ostensivo que combate a direção alcoolizada, limite de velocidade, recuperação de veículos roubados, veículos inconformes com a lei de trânsito, combate ao tráfico de armas e drogas, bem como a supervisão das rodovias federais. Pronto, aqui eu já fui com o pé na porta, né? E agora eu vou falar sobre ações educativas. Aqui você já pode vir em outro parágrafo aqui, né? Perceba, pessoal, que aqui ó, eu só tô falando brainstorm. Então, assim, quando você faz todo esse rascunho aqui, esse brainstorm, você ganha um tempo. Eu não tô precisando pensar no que eu vou falar. Eu só tô pegando os conectivos, pegando a ideia principal e colocando todas as ideias que eu sei, que eu pensei e que eu defini aqui no rascunho. Então, assim, se eu tenho já o brainstorm, depois eu já passo por rascunho as ideias de forma organizada, na hora de você passar para a redação normal, você é só copiar e colar, entendeu? Então, assim, você otimiza demais a sua redação só fazendo isso. Vocês podem perceber que eu não estou enchendo linguiça. Eu fiz um brainstorm e tô com várias ideias aqui para falar no texto, né? Eu coloquei o fator da conscientização da sociedade e dentro disso, o que faz essa conscientização? Eu vou colocar a realização de palestras, distribuição de cartilhas, visitas à escola, realização de festivais, visando com que a sociedade obedeça às leis e tenha o papel de cidadão consciente no trânsito, deixando o trânsito mais seguro. Pronto, aqui eu vou finalizar aqui minhas 12 linhas, né? E ainda tenho a parte do controle de interdições. Então, assim, vai dar para fazer bastante coisa aqui, ó. Então, pessoal, aqui já fiz 13 linhas, né? Acabou passando um pouquinho aqui, mas falei de tudo que eu tinha que falar aqui no primeiro tópico. No segundo tópico, né, vou falar aqui das ações. Então, assim, vocês podem perceber que eu falei só conteúdo. Eu falei, tipo, como por exemplo, falei dos tipos de conscientizações, como realização de palestra, né? Enfim, eu coloquei, tá bem rico aqui.
E assim, com certeza que eu vou ganhar bastante ponto. Pronto, aqui já finalizei, né? Sobrou ainda uma linha aqui, mas aqui tá todas as ideias que eu elenquei aqui. Então você podia deixar ainda mais rico ainda, né? Mas a intenção aqui, gente, é fazer tudo, todas as linhas, completar tudo, entendeu? Como, se, assim, por exemplo, se você tivesse querendo prolongar um pouco esse parágrafo, você poderia colocar exemplos, né, de cada coisa, assim, por exemplo, ter postura proativa denunciando casos para PRF, como por exemplo, ultrapassar na faixa contínua, ultrapassar na faixa de acostamento. Então, acostamento. Pronto, pessoal, aqui ó, eu finalizei todas as linhas, fiz um texto bem rico, né, com bastante informação. E cara, eu não usei muita palavra difícil,
só coloquei uma introduçãozinha em cada parágrafo aqui e fui colocando. Então, eu obedeci a ordem dos pontos, né? O primeiro tópico tinha mais ponto, fiz mais. O segundo tinha menos, fiz menos. E o terceiro tinha menos, também fiz menos. Então, é assim, pessoal. Espero ter contribuído. Fique no nosso canal e vocês vão ver bastante conteúdo interessante aí, com bastante valor para vocês gabaritarem e irem bem na prova de vocês.